paz do Senhor Jesus, queridos. Vamos aqui dar início à nossa aula, da qual nós vamos tratar a respeito do ID de Jesus. É inevitável estudar a respeito de homilética e não falar a respeito do ID. Infelizmente, muitos professores pecam nisso aí. Por quê? Porque eles se dedicam à oratória, à montagem de um sermão, mas os pregadores, os alunos não sabem o porquê pregar, entende? Então, nós vamos tratar a respeito do ID. Por quê? Porque é um mandamento, uma ordenança de Jesus, queridos. E se você saber montar um sermão, ter uma boa oratória e não saber o porquê pregar, é inútil, é em vão aprender a montar um sermão, é em vão aprender uma boa oratória sem saber o porquê pregar, entende? E você percebe que o mandamento, a ordenança do ID, lá em Marcos capítulo 16, versos 15, Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas no livro de Mateus 28, 19, Jesus diz assim: ide e fazei discípulo por toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe que no livro de Mateus, Jesus ele ensina a não somente pregar o evangelho, mas também você fazer discípulos, fazer seguidores, pessoas que aprendam contigo. Porque entenda uma coisa, o evangelho ele vem a impactar, o evangelho ele transforma, ele liberta, ele restaura, mas existe um trabalhar diante disso. E nós vamos ver através do ministério de Jesus como funcionava o seu discipulado. Por quê? Porque o seu discipulado era estrategista. Por quê, querido? Porque além de ele ganhar almas para o reino, além de ele resgatar almas para o reino, ele colocava utilidade, ou seja, ele trazia a essa pessoa um chamado, um ministério, uma função, tá? Então, essa pessoa, ela era discipulada pelo mestre e tornava útil para o reino, entende? E é por isso que Efésios capítulo 2, versos 8 em diante, vamos ver aqui pela Bíblia o que a palavra nos relata. Paulo ele vai escrever aos Efésios e diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Entenda bem, a salvação, ela vem pela graça por intermédio da fé. Ou seja, Jesus, ele resgatava as pessoas, mas pela graça, não pelo que ela podia fazer, não pelo que ela fazia, mas era pela graça, tá? Mas resgatou para as boas obras, entende? Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecível, mas para as boas obras. Então, quando você vai pregar o evangelho a alguém, quando você vai discipular alguém, é necessário que você vai pregar o amor de Cristo, sem interesse. É pela graça, é favor imerecível, não é pelas obras. Mas você vai pregar salvação a ela para que essa pratique as boas obras. E Jesus era um grande estrategista nisso aí. Ele sabia por onde começar e por quem começar. E nós vamos ver isso nessa aula. Então, falando de discipulados, nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 10, do versos 2 ao 4. Mateus, capítulo
10, versos 2 ao 4, a Bíblia diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos, ou dos 12 discípulos, são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, também chamado de Levi, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ao falarmos de discípulos de Jesus, nós nos prendemos muito a esses 12 discípulos. Mas quando nós vamos para o Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1, você percebe que a Bíblia diz assim, ó: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ele dizia: grande e verdadeira é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Entenda uma coisa, algumas caracteriza, né, como a missão dos 70 discípulos. Nós nos prendemos muito à passagem dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos que seguiam a Jesus, que onde Jesus estava, eles estavam também, e caracterizamos os discípulos como esses 12. Mas vamos perceber que Jesus aqui na passagem de Lucas, capítulo 10, ele envia 70 discípulos. E quem seria esses outros 58 discípulos, a qual Jesus enviou para uma missão? Da onde Jesus tirou tantos discípulos? Nós vamos ver que nas entrelinhas bíblicas existem muitas coisas ocultas que nós deixamos passar desapercebido. Como eu já disse, Jesus, ele fazia um discipulado, mas era um grande estrategista para discipular. E você percebe que ao decorrer da Bíblia, vamos perceber que 10 dos seus discípulos eram pescadores. Somente 2 não era, que é Judas e Levi, que é o Mateus, tá? Qual era a profissão de Judas? Capítulo 12, versos 6 de João, a Bíblia diz assim: ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Você percebe que essa característica de Judas não se adquiriu quando ele se tornou discípulo de Jesus. Você percebe que é algo que Judas já carregava consigo, tá? E é algo que fazia parte da vida de Judas antes mesmo de ele seguir a Jesus. E qual era a profissão de Mateus, de Levi? Capítulo 5 de Lucas, versos 27 ao 29. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Queridos, a profissão de Mateus, a profissão de Levi era publicano. No livro de Mateus, capítulo 9, se eu não me engano, vamos ver aqui. Mateus, capítulo 9, Jesus ele vai aparecer mais alguns detalhes a respeito do chamado de Mateus. Capítulo 9, do versos 9 em diante, né? E a Bíblia diz que Jesus passou pela alfândega, que é uma repartição pública onde se cobravam impostos. E Mateus ele estava trabalhando ali.
Então a profissão de Mateus era publicano, ele era um cobrador de impostos. E um publicano perante a sociedade judaica era alguém traidor da nação. Por que traidor da nação? Sabemos que os judeus estavam ali sobre, aliás, melhor dizendo, sob o Império Romano. O Império Romano dominava toda aquela área e os judeus estavam sendo dominados por eles. Então, quando um judeu ia trabalhar como publicano, ele ia trabalhar para o Império Romano. E pelos judeus, eles eram considerados traidores de sua nação. Então, Mateus convivia com esse peso. Convivia como um traidor da nação. Mas Jesus, sendo um judeu, não olhou dessa forma. Jesus olhou para Mateus como um discípulo que poderia trazer muito êxito, que poderia ajudar muito no reino. Porque você percebe que logo que ele é chamado, ele faz uma grande festa, um grande banquete em sua casa e traz alguns amigos publicanos, outros pecadores, e Jesus se assenta à mesa com todos esses aí. Então logo que Mateus ele deixa a alfândega e começa a seguir a Jesus, ele logo traz pessoas para apresentar ao mestre, aquele mestre cujo tinha mudado a vida de Mateus. Você imagine bem, um publicano era alguém bem estruturado financeiramente. Um publicano era alguém que tinha um bom salário mensal, alguém que tinha uma vida boa. Mas Mateus, ele deixou tudo isso de lado para seguir a Jesus. Diante desse banquete que ele preparou, quantos publicanos receberam a Jesus? Mas quantos não receberam porque não queriam deixar isso aqui? Mas eu não quero tratar a respeito disso. O que eu quero tratar é uma coisa, que diante desse banquete, diante dessa festa que Mateus preparou, existe uma grande possibilidade de seu chefe estar ali. Quem que era o chefe de Mateus? Lucas capítulo 19, versos 2, fala assim: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos e era rico. O que Mateus era? Um publicano. E quem que era o chefe dos publicanos? Zaqueu. Então existe uma grande possibilidade de Zaqueu ter sentado nesse banquete. Ainda que não estivesse, ainda que Zaqueu não esteve naquele banquete, naquela festa dado por Mateus, de uma coisa é certa e nós temos certeza, que o quê? Que Zaqueu ele tinha perdido um funcionário. Uma das alfândegas que era ocupada por Mateus, Zaqueu foi obrigado a encontrar outro funcionário. Por quê? Porque Mateus tinha deixado a alfândega para seguir a Jesus. Imagine o que se passou pela mente de Zaqueu. Como pode alguém com um grande salário mensal, alguém com uma vida estruturada financeiramente, alguém que já tinha ganhado a sua vida, mas deixar tudo para seguir a Jesus? Imagine o que se passou pela mente de Zaqueu. Você imagina quais são os pensamentos de Zaqueu. Eu, no lugar de Zaqueu, carnalmente falando, eu ia dizer: como pode alguém com um salário tão grande, alguém estruturado financeiramente, deixar tudo para largar e seguir alguém? O que esse homem tem, o que esse Jesus tem, que Mateus foi capaz de largar todo esse dinheirão, todo esse salário bom, toda a sua vida estruturada para seguir ele? O que esse Jesus tem?
Essa curiosidade aguçou um desejo tão grande de Zaqueu conhecer melhor a Jesus, de enxergar a Jesus, de ver a Jesus, que quando ele soube que Jesus estava passando ali na sua região, ele subiu numa figueira brava e queria avistar Jesus. Mas o que Jesus falou? Zaqueu, desce depressa, porque convém que hoje eu pose na tua casa. Jesus já conhecia Zaqueu, no entanto que ele chamou Zaqueu pelo nome. Então, o que eu aprendo a respeito disso? Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Se ele não conheceu Zaqueu nesse banquete, uma coisa é certa, que ao chamar Levi, ao chamar Mateus, ele já estava preparando o campo para a vinda de Zaqueu. Olha a estratégia de discipulado de Jesus, queridos. Ele chama alguém como Mateus, um influenciador no seu meio social, porque por intermédio de Mateus viria muitos publicanos, até mesmo o seu próprio chefe, que é Zaqueu. É uma coisa muito linda isso aqui, queridos. É uma coisa maravilhosa. E é importante nós enfatizarmos isso aí. A importância do relacionamento no meio social. Com quem você se relaciona. A gente tem que saber com quem se relacionar. Você imagina uma coisa. Às vezes a gente vai pregar para um traficante, vamos citar um exemplo aqui. Porém, esse traficante não dá mínima para aquilo que nós falamos. Mas de repente existe alguém desse meio que você conhece, que tem um coração mais maleável, que você já tem uma intimidade. Talvez aquele outro grupo de traficantes que não te deu a mínima, pode ouvir esse. Então você pregando a esse, automático você prega ao restante. Então a estrutura do ID é fazer discípulos. E é importante você saber se relacionar e com quem você se relaciona. Jesus ele foi um grande estrategista nessa área. No entanto que ele discipulou vários tipos de pessoas. Pessoas distintas, pessoas de tipo diferente, de profissões diferentes. E que de alguma forma ajudava no seu ministério. Jesus ele possuía discípulos ocultos. Pessoas como Zebedeu, pai de Tiago e João. Mas, por que eu digo? Quando eu falei que as entrelinhas da Bíblia, ela nos relata muita coisa que nós deixamos passar batido, você nunca parou para pensar como Jesus ele tinha sempre um barco à sua disposição? Jesus, vamos no monte orar. Às vezes tinha que atravessar o mar da Galileia com um barco. Da onde Jesus ele tirava tanto barco assim? Ele viajava de diferentes regiões e quando precisava de um barco, ele sempre tinha um barco à sua disposição. Lembrando que Jesus, ele tinha 10 dos discípulos, a qual dos 12 aqui eram pescadores. E o pai de Tiago e João, que é Zebedeu, era um discípulo oculto de Jesus, a qual ele tinha uma empresa de barcos, ele tinha vários barcos. Então, esses discípulos ocultos de Jesus não deixaram o seu trabalho, não deixaram a sua profissão para seguir a Jesus, para ir adiante de Jesus, mas não deixou de ser discípulo, não deixou de ser discipulado por Jesus. E não deixou de trabalhar em prol ao reino, não deixou de trabalhar em prol ao ministério de Jesus.
Zebedeu é um grande exemplo e nós vamos ver adiante a mais alguns, como José de Arimateia e Nicodemos. Então, Jesus ele não tinha uma empresa de barcos, Jesus não tinha vários barcos, Jesus não alugava barcos, mas onde ele precisava, existia um barco à sua disposição. As entrelinhas da Bíblia nos falam muita coisa que nós deixamos passar batido. Você nunca parou para pensar como ele sempre tinha um barco à sua disposição? Ele sabia, irmãos, que ele necessitaria de um barco, de barcos. Ele sabia a necessidade disso. Quantos pescadores tinham seguindo ele? 10. Meu Deus, irmãos, isso é muito forte, é muito lindo. Mas eu vou fazer uma aplicação aqui. Eu vou fazer uma aplicação para você aprender uma coisa. Zebedeu, ele não seguiu a Jesus, ele continuou como pescador, ele continuou com a sua empresa ali. Mas ele não deixou Jesus passar necessidade. Ele não deixou faltar o barco para Jesus. Ele não deixou faltar o barco para os discípulos de Jesus que deixaram as suas profissões para seguir a Jesus. Entenda uma coisa, muitas das vezes você não foi chamado para deixar a sua profissão, para deixar muitas coisas. Mas isso não quer dizer que você não seja discípulo. Mas você foi chamado para ser um provedor do ministério do seu pastor, um provedor do ministério daquele obreiro que deixou tudo para dedicar ao ministério, para dedicar ao reino. Então, queridos, não deixe de fazer a sua oferta, não deixe de trabalhar em prol ao reino, ainda que seja indiretamente, porque missão, o ID de Jesus se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem fica e com a mão de quem abençoa, tá? Guarde isso aí, é uma maneira de você praticar o ID. Tá? Então, Jesus ele tinha seus discípulos ocultos como Zebedeu, José de Arimateia e Nicodemos. E nós vamos, como Lázaro, você não vê Lázaro seguindo a Jesus, mas ele era um discípulo de Jesus. Quem sabe esses 70 que Jesus enviou, Lázaro não estava ali, Zebedeu não estava ali. Então vamos lá para o livro de João, capítulo 19, versos 38 ao 41. A Bíblia diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis e um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam a fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Então entenda uma coisa, querido. José de Arimateia e Nicodemos eram discípulos ocultos de Jesus. Eram os principais da cidade. José de Arimateia era um senador. Nicodemos era um mestre de Israel. Ambos eram influentes. Eu percebo que muitos pastores, muitos líderes, diz que não pode ter relacionamento com políticos ou coisa do tipo. Jesus, ele viu um senador como José de Arimateia, obviamente que não tinha a mesma função do que um senador de hoje, mas ainda assim era um influente, era um político da época. Jesus, ele olhou para esse homem influente e ele soube se relacionar com José de Arimateia. Ele não deixou tudo para seguir a Jesus, mas Jesus continuou discipulando José de Arimateia, porque ele era um discípulo oculto. Nicodemos era um mestre em Israel,
e também não deixou tudo para seguir a Jesus. Mas o que a Bíblia diz assim? A Bíblia diz: aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Quando nós lemos João 3, aparentemente Nicodemos foi uma vez só até Jesus. Mas quando nós lemos aqui, nós enxergamos o quê? Nós observamos o quê? Que era uma visita frequente de Nicodemos a Jesus. Nicodemos era mestre em Israel, mas era discipulado por Jesus. Ele frequentemente ia à noite até Jesus para ser discipulado por Jesus. Entende? Então veja bem, há pessoas que dizem, ele tem que seguir, ele tem que deixar tudo seguir. Não, irmãos, eles não deixaram tudo para seguir a Jesus, mas continuam sendo discípulos de Jesus. Mas eles tiveram a sua utilidade, eles tiveram a sua função. Você vê que Nicodemos ele foi ungir o corpo de Jesus, e José de Arimateia fez o quê? Vamos ver mais algumas informações no livro de Mateus, capítulo 29, versos 59 e 60. Mateus 27, versos 59 e 60. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rodado grande pedra para a porta do sepulcro, e retirou-se. Você percebe, irmãos, que quando nós fomos aqui em João 19, 38 a 41, esse sepulcro que Jesus foi, era no mesmo monte que ele foi crucificado. Um senador influente, rico, como José de Arimateia, não teria comprado um sepulcro ali para ele ou para a família dele. E quando nós vamos para o livro de Mateus 27, 59 e 60, que nós lemos aqui, esse sepulcro era novo e estava aberto. Então vai muito além do que cultura. José de Arimateia, ele era discipulado por Jesus. Por que ele tinha um sepulcro novo e aberto no Monte Calvário? O que ele ia fazer com esse sepulcro? A Bíblia diz que é novo, ele tinha acabado de comprar, de abrir. Simplesmente porque Jesus tinha discipulado José de Arimateia avistando a sua morte. Diante do discipulado de Jesus, nós vemos José de Arimateia sendo instruído a isso. Por quê, irmãos? Porque existia uma profecia bíblica, Isaías capítulo 53, versos 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Então, ele instruiu José de Arimateia conforme haveria de ser. E José de Arimateia cumpriu a sua função. Quem poderia conseguir? Você acha que algum dos 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, ia conseguir pegar o corpo de Jesus perante Pilatos? Não. Ele precisava de alguém influente. Ele precisava de alguém que tinha esse vínculo perante os grandes. Entende? Então Jesus, ele soube discipular e com quem se relacionar. Entenda bem, para a gente saber pescar um peixe grande, você tem que usar a vara certa, a linha certa. Às vezes queremos ganhar uma multidão e trabalhamos em prol a isso e não conseguimos. Mas diante de um discipulado, esse discípulo ganha a multidão da qual nós anos tentamos fazer. Então Jesus, ele foi um estrategista. Ele não precisou correr atrás de Zaqueu, mas ele chamou Mateus, e através de Mateus muitos publicanos e pecadores vieram. Entende? José de Arimateia não seguiu a Jesus, mas o túmulo que ele precisava para ser sepultado, somente José de Arimateia conseguiu. Entende, queridos? Então, o discipulado, ele envolve relacionamento e com quem você vai se relacionar. Você tem que saber se relacionar. Então, entenda uma coisa, para você praticar o ID de Jesus, você tem que ser um estrategista como ele. Você tem que aprender como mestre, tá? Aprender a se relacionar. Primeiro, você tem que entender que pregar a salvação, levar a salvação,
Saber que é pela graça, é favor imerecível, não pelo que você faz ou pelo que você deixou de fazer. Mas você é salvo para as boas obras. Você tem que olhar para a pessoa que você está pregando a salvação e discipulá-la para ver quais são as suas obras, a qual Deus preparou para ela. Entende? Deus abençoe. Até a próxima aula.